Fala galera do 297, bem-vindos ao nosso Papo de Escola. Eu sou a Ana Vitória. E eu sou o Alexandre. E hoje nós estamos entrevistando ela, que é pastora e psicanalista, Daniela Abreu. É um prazer muito grande receber a senhora aqui na nossa escola e no nosso podcast, né, que nós já estamos no nosso segundo episódio, né, inclusive se você ainda não acompanhou o nosso primeiro episódio, já está no nosso YouTube, onde nós entrevistamos o nosso diretor Gregson Barros, tá bom? Então, pra gente começar aqui um pouquinho, explica pra gente, pro pessoal da escola, quem é a doutora Daniela Abreu? Uau, doutora, forçou, gostei. Mas eu prefiro falar quem é a Daniela, né? A Daniela é pastora, né? Mas antes de ser pastora, ela é uma esposa bem apaixonada, uma mãe de 2 filhos, né? Tenho um filho de 26 anos, que graças a Deus hoje, esse mês que vem, novembro, ele forma, né? Vai se formar em medicina. E tenho uma filha, Maria Fernanda, que fez o ensino médio aqui nessa escola, terminou o ensino médio dela aqui, uma escola que eu tenho muito carinho, principalmente pelo Gregson, o trabalho que ele faz, todos os professores, eu não tenho nada a reclamar. E olha que ela pegou um tempo muito difícil aqui, que foi tempo de pandemia. Realmente complicado. Foi bem complicado, mas formou, tá aí agora na batalha aí do Enem. E eu sou essa mulher, né? Essa mulher que é mãe, esposa, pastora, né? Há 16 anos eu disse sim pro chamado pastoral, ministerial, mas há 23 anos eu já na comunidade evangélica Projeto Vida, eu já ouço pessoas, eu ouço jovens, trabalhei com jovens muito tempo, então essa área, a psicanálise, ela veio há pouco tempo na minha vida, se não me engano, 2018, mas eu já fazia isso há 20 anos, né? Ouvir pessoas, acompanhar o desenvolvimento de pessoas. Então, veio a técnica da psicanálise para a gente fechar aí com chave de ouro. E eu estou apaixonada por essa profissão. Ajudar pessoas, né? Existem pesquisas, né, que falam que existe algo... a gente acha que o que mais traz felicidade na vida do ser humano é o dinheiro, né? Mas não. Ajudar pessoas produz muito mais dopamina, né, hormônio da felicidade no cérebro, do que o dinheiro em si. Então, dentro da psicanálise, né, na terapia, quando eu estou sentada ali ouvindo o paciente, né, uau, não tem dinheiro no mundo que pague, né? Você vê uma pessoa que está depressiva, deprimida, ansiosa, com problemas sérios no seu relacionamento, e aí você consegue ajudar com técnicas ali, né? É maravilhoso. Então, eu sou essa mulher realizada, graças a Deus, em todas as áreas. Graças a Deus. Que bom. E pra você, como funciona lidar com as pessoas no dia a dia? Então, é isso, né? Pra ser terapeuta, tem que gostar de gente. Porque você escuta a gente o tempo todo. Minha primeira formação, não sei se você sabe, eu sou analista de sistemas. Eu fiz uma faculdade de informática, era meu sonho na época, né? Eu com 14, 15 anos, começaram aqueles computadores, foi outro dia mesmo, né? Tipo, 30 anos atrás, né? Tá logo ali, né? Logo ali. E aí eu comecei a fazer cursinho de informática, e não, é isso que eu quero. Aí terminei o ensino médio, fui fazer faculdade aqui em Vassouras, de análise de sistemas. 4 anos, eu estudei, formei. Trabalhei como analista, cuidando do servidor, trabalhei dando suporte, trabalhei durante 14 anos como analista. Só que chegou um dia que eu falei assim, de verdade, não é isso que eu quero pro resto da minha vida. Eu amo estar com pessoas, eu gosto de gente, eu gosto de ajudar gente, gosto de ouvir gente, eu gosto de falar com gente, ficar atrás do computador o dia inteiro já deu pra mim. E a gente precisa, né? Vocês estão em qual ano? No segundo. Segundo ano, né? Eu acho que quando for escolher a profissão, eu acho que isso, o quanto aquela profissão traz de remuneração não é o mais importante, mas o quanto de dom, de felicidade você tem para aquilo, né? E eu
eu amo estar com pessoas, então eu falei assim, quer saber? Acabou. Não quer dizer que eu fiz esse curso que eu tenho que ficar nessa profissão resto da minha vida. E aí eu praticamente rasguei o diploma e falei, agora vou começar tudo de novo, vou estudar outra profissão e vai dar certo. Começou do zero naquilo que você gostava, né? Naquilo que eu gostava. Sim. Valeu a pena. Os 14 anos que eu trabalhei como analista foi maravilhoso, fiz amigos até hoje, mas TI passou, né? E aí ficou a psicanálise e aí comecei um trabalho no Instagram, né? Que foi o romper pra mim, porque não é fácil falar na internet, né? Não. Admiro vocês aqui, começando com esse jornal, né? Pra vocês é fácil? Nem um pouco. Não é. É bem difícil. Não é, porque aqui, como agora a gente não tá indo ao vivo, então a gente já vai, se errar, a gente já vai indo, né? Mas quando foi no começo, né, realmente complicado, né? Porque a gente... Grava de novo. Sim, aí a gente vai indo, porque uma coisa é você falar com uma pessoa na sua frente. Agora, quando você grava através de um celular, você está falando com outras milhares de pessoas. Né? Isso é realmente complicado pra gente. E eu acho que o mais difícil é que a internet ainda é uma terra sem lei. Às vezes você fala um negócio assim, o outro interpreta assim, o outro assim. Fica uma bola gigante. Aí, né? Mas hater é bom, né? Já ouvi falar, né? Dá engajamento. E aí eu comecei a falar, né, no Instagram, no meio da pandemia. Não sei se você vai perguntar sobre isso, mas eu, no meio da pandemia, mesmo como pastora, meu esposo, ele teve, no Covid, ele ficou internado na UTI e Michel ficou muito mal, ele teve 80% do pulmão e ele ficou internado e eu quase perdi o Michel. E a gente tem uma conexão, são 23 anos de casamento, 25 anos juntos, né? Eu casei, o Michel tinha 20 aninhos, conhecemos, ele tinha 17, então a gente tem uma vida junto. O trauma de pensar em perder o Michel foi tão forte que mesmo eu sendo pastora, uma mulher de oração, uma mulher com uma mente saudável, quando ele saiu da UTI, voltou para casa, no meio do ano eu não entendia, minha pressão não baixava, eu não parava de chorar, já tinha passado tudo. E aí eu fui ver, eu estava entrando numa depressão, eu entrei numa depressão, eu precisei tomar medicamento e é muito difícil para o cristão entender que pode passar por isso. Porque a gente pensa assim, uau, eu sou uma mulher de Deus, eu não posso ter tristezas, eu não posso ter ansiedade. E não, nós somos de carne e osso, a gente pode tudo, a gente pode sentir tudo, medo, angústia, tristeza, ansiedade, a gente não sente dor de dente, Sim. né? A gente não sente dores no corpo, a gente é de carne e osso. E aí eu já estava estudando, né? E aí eu fui na minha terapia, porque como aluna a gente precisa fazer muitas horas de terapia, eu fui ali, graças a Deus, sendo curada, sendo... tratada de todos os medos, de todo o trauma que ficou da quase morte dele. E eu falei assim, eu quero fazer isso na internet. Eu quero falar para as pessoas, eu quero falar para os cristãos, para as pessoas de fé, de que eles podem ter problemas psicológicos sim. Só que não tem que ficar nessa angústia, não tem que esconder isso, tem que buscar ajuda. Então eu comecei a falar, né? Aí do meu jeitinho, sem saber, sem conhecer muito, mas abri o Instagram lá, começava... Aí mostrava minhas plantinhas, daqui a pouco eu falava um pouquinho de ansiedade, de depressão, de problema de relacionamento, que é a minha área, e como melhorar o seu relacionamento, e assim eu fui crescendo. Aí fui crescendo seguidores, aí eu fui estudando um pouquinho mais também sobre marketing digital e tô aí nesse caminho aí. Nesse longo caminho tá aí até hoje. Se né? Deus quiser. E na visão da senhora, assim, por que é tão importante a gente abordar esse tema, saúde mental, dentro da escola? Saúde mental tem que ser abordado em todos os setores da sociedade, né? Falei da igreja e na escola também. Infelizmente, muitos jovens, né, eles foram estereotipados, né, que fala, durante muito tempo como preguiçosos, né, aquele adolescente que às vezes está lá acuado no cantinho, não fala com ninguém, não tem amigo, não tem relacionamento. Ou às vezes uma pessoa que está sempre triste, né, com uma cara, uma feição angustiada, não pratica atividade nenhuma na escola, né, física nem nada. E aí
Claro que hoje, né, os professores são muito treinados, graças a Deus, muito bem preparados, e eles conseguem ter essa percepção, ajuda, mas é importante falar que nem sempre aquele jovem que não faz a tarefa, que não faz os deveres, é porque ele é preguiçoso. Nem sempre é porque ele não tem interesse, não quer se envolver com as coisas. Não é isso. Às vezes ele pode estar passando por uma síndrome, por uma depressão, por uma ansiedade, enfim. E ele pode, um TDAH, ele precisa ser um pouquinho mais investigado, né, acompanhado e ajudado, né? Porque a gente rotular é mais fácil, mas não é o melhor caminho. Rotular como uma pessoa preguiçosa é mais fácil, mas não é o caminho certo. Ainda mais desse mês agora nesse mês de setembro em específico, né, que nós estamos tratando sobre a saúde mental, né, foi criado durante anos na sociedade esse tabu da frescura, né, que as pessoas diziam que em relação à depressão e às outras doenças mentais, as pessoas diziam que era frescura, e acabou se criando a ideia de que você não pode pedir ajuda ao próximo, né? Então, como é que foi para a senhora assim abordar, né, esse público jovem, né, que obviamente cria uma certa visão deles que fala, não quero pedir ajuda porque isso é coisa de gente fraca, é frescura, né, porque tá assim porque quer, né? Como é que é para a senhora essa visão? Eu já tive algumas experiências de pós-suicídio no consultório, de cuidar de paciente, uma tinha acabado de sair da UTI, duas chegaram a passar por, né, procedimento medicamentoso para lavagem, enfim, porque tentou suicídio. E não é fácil, é bem difícil, é complicado, mas a pessoa, né, o jovem, a pessoa quando ela está com pensamento de suicídio, ela dá sinais antes, né? Só que durante muitos anos a gente preferiu não falar sobre alguns assuntos, né? Não vou falar sobre isso, né? E aí quando via já tinha acontecido. Agora não, graças a Deus a internet, né, tem essa pegada hoje, né? A gente pode trazer alguns alertas, ler, ver os sintomas, né? Conversar, fazer roda de conversa nas escolas sobre o assunto. Pode ter uma influência, falar muito, né? Há quem diga que falar muito sobre o assunto pode influenciar. Sim. Pode, mas eu penso que não. Eu penso que falar sobre o assunto pode trazer clareza e prevenção. Então precisa falar disso, né? Automutilação, que é uma coisa que infelizmente acontece muito no meio dos jovens, né? E há quem diga, faz muito porque já viu alguma amiga fazendo, algum coleguinha fazendo, e por isso que replica. Não podemos, é mais fácil rotular do que parar, ouvir, dar atenção, encaminhar para uma terapia, né? Hoje a gente tem serviços aí do município, gratuitos, né, de atendimento, então é preciso falar sobre isso na escola, né? Vocês já tiveram palestra, costumam ter palestras aqui na escola? Sim. Às vezes sobre esses assuntos. Sempre nós temos assim, e algo que o CIEP, eu acredito que se destaca na região, é por conta dos próprios professores tomarem a iniciativa, né, de realizar esse tipo de projeto, né, organizar palestras sobre assuntos importantes que estão ao nosso redor, porque a escola é isso, né? A escola tem um muro, mas isso não acaba blindando a escola de receber assuntos que existem no exterior, né? Então os professores acabam trazendo isso para a nossa realidade, e isso é extremamente importante, né? Os alunos acabam tendo uma nova visão de um assunto que é totalmente comentado hoje em dia na sociedade, né? Então, quando a gente começou com o projeto Conexão Gentileza, por exemplo, né, que daí surgiu um livro, né, que é um projeto super bacana, porque esse livro acabou unindo mais os alunos e os professores. Olha, né, porque a gente conseguiu escrever poesias ali sobre gentileza, né? É um projeto super bacana e a gente vem trabalhando agora nesse mês de Setembro Amarelo, né, porque algo que o CIEP sempre preservou é que Setembro Amarelo não significa que é só esse mês que é de prevenção ao suicídio, né? Todos os meses são de Setembro Amarelo, né? Ou seja, todos os meses são amarelo. Então a gente tem que sempre começar com essa valorização à vida, né? A escola é um misto de emoções. Então a gente sempre, quando você, ainda mais na hora do intervalo que você encontra todo mundo, você vai ver aquele que está muito animado, aquele que já está muito tristinho,
né? Então, assim, e acaba que aqui você acaba absorvendo muita coisa, né? Você vai absorvendo muito do bom e muito do ruim, né? Então, se você não souber lidar de uma forma correta com isso, né? Aí você acaba ficando maluco aqui dentro. É verdade. Então, realmente... Não só aqui, né? Todo ambiente, sim, né? Sim, então realmente por isso que as pessoas têm que acabar quebrando esses paradigmas, né? Quebrando esses tabus que existem na sociedade e realmente percebendo que é importante falar sobre isso. Né? Porque tem gente que olha e fala, não, mas esse é assunto chato, nossa, eu não passo por isso. Mas existe algum amigo, algum familiar que passa. Sim. Né? E é importante não você apenas saber sobre isso, mas saber lidar com pessoas que passam sobre isso. Sim. Né? Então são realmente pontos muito importantes. Sim. Para você, quais seriam as melhores estratégias para promover um ambiente escolar saudável? Uau, essa pergunta é boa, hein? Melhores estratégias? Isso aí dá um longo debate. Eu não vou falar de muitas estratégias, vou falar de uma que é muito boa, que é uma roda de conversa. É simples, mas geralmente quase toda turma tem um tempo vago, né? Eu não sei, hoje em dia, na minha época tinha, né? Eu acho que isso é uma estratégia simples, né, que pode ser adotada. É um grupo, né, de liderança, uma pessoa que já tem um aluno, né, um colega que já tenha já uma tendência, né, um dom, né, a gente fala que é um dom, né, de ajudar pessoas, ele promover isso, né, a escola facilitar o ambiente e promover esse debate. E aí as políticas públicas também são muito importantes, né, trazerem convidados, psicólogos, psicanalistas, enfim, pessoas, né, que voltada para a área da adolescência, do infantil, para virem palestrar, isso já ajuda muito. Então, promover rodas de conversa, debates, né, ajuda muito. Não são todas as escolas que podem ter, né, um psicólogo disponível o tempo todo, mas pelo menos onde ali a pessoa pode falar das suas dores, e às vezes só de ouvir o colega falando, né, a gente, é uma terapia de grupo, né, eu trabalho com casais, minha especialidade é terapia de casais, eu trabalho com famílias, né, e quando a gente promove esse encontro em grupo, às vezes um casal fala do problema dele, né, não, porque lá em casa, a dificuldade, porque a gente, sei lá, aí fala de alguma coisa com o filho, aí o outro tá ouvindo, aquilo ali já serve, já traz, nossa, não sou só eu que estou passando esse problema. Então, esse debate em grupo, ele é importante, porque a dor de um fortalece o outro a superar, uau, né, meu problema é grande, mas, nossa, fulano está precisando de ajuda. Aí ele começa a ajudar o outro, e aí daqui a pouco vai virando, né, uma roda, né, uma manivela, e é isso que é poderoso na vida. Quando a gente estende a mão para ajudar alguém, uau, automaticamente a gente é ajudado, e aí vai, né? E vai girando a roda. Sim, aí continua sempre esse ciclo de generosidade. Isso né? É maravilhoso. Sim, porque é sempre bom, ainda mais aqui, né, que é uma escola onde acaba todo mundo, querendo ou não, acaba se tornando uma grande família. Né? Então todo mundo precisa se ajudar, precisa estar apto e disponível a conversar com o outro e ouvir a dor dele. Isso, né? E às vezes nem tem muito o que falar. Sim. Né? Porque tem uma frase que é péssima para quem está, né, sofrendo com pensamento suicida, com depressão, vai passar. Não pode falar isso é péssimo, né? Vai passar, não é isso. Já vamos anotando as dicas de hoje. Não fale, vai passar, isso já vai passar. Não é nada não pode, você não pode diminuir a dor do outro, né? Só ele sabe a dor dele, né? A gente precisa respeitar. Às vezes você só precisa ser ouvido, ser um abraço, né? Ser um colo, né? E dizer, uau, tá difícil, eu sei, mas segura na minha mão, você não tá sozinho. Pode até parecer bobo, né? Mas às vezes um bom dia, nossa, já muda a visão do outro totalmente. Sim. Né? Que fala, ai, nossa, mas ninguém se importa comigo. Às vezes você tá passando, dá um abraço nessa pessoa, nossa, já muda o dia dela, né? Porque as pessoas acabam... Se sente notado, né? Se sentem mais valorizadas. Né? Que as pessoas têm que entender que cada uma tem um valor muito especial. Sim. Né? Então elas não podem acabar se deixando se rebaixarem
como se fosse um nada dentro da sociedade, né? Então a gente tem que lembrar que cada uma tem o seu valor, cada uma é muito especial. Cada um tem o seu dom, o seu talento, né? Não adianta que a pessoa querer... Ninguém é igual a ninguém. Sim, essa autocomparação que fica, né, mas fulano é muito melhor do que eu porque ele faz isso. Não, a única diferença é que ele tem um dom para uma área e você tem para outra. Exatamente. Né? As pessoas, elas não têm que se encaixar no perfil dos outros e sim se descobrirem dentro do próprio perfil. Você sabia, Alexandre, que essa daí tem sido a grande causa hoje de tanta gente depressiva e com autoestima tão baixa? Depois que veio o episódio da internet, das redes sociais, a gente olha ali, a gente vê pessoas às vezes, né, numa performance ali tão incrível, e você fala, é isso que eu preciso ser. São os influenciadores, né? Só que você não precisa ser igual ao outro, você precisa ser você, né? A gente precisa ser a gente, né? Simplesmente. Quando a gente realmente entende quem eu sou, né? Por que eu tô aqui nessa terra, qual é o meu propósito, o que eu sou e vive na sua vibe mesmo, pronto. Você vive em paz, vive feliz, sem comparação. O negócio é que a gente se compara muito, né? Isso tem causado um grau de infelicidade muito grande. Às vezes a pessoa tem uma vida linda, incrível, maravilhosa, mas ela não se sente feliz porque a vida dela não é igual do outro. Que tá lá na academia, que tá lá, sei lá, passeando em tal lugar, ou que tá falando com uma desenvoltura na internet, mas às vezes não é o seu dom falar, né? Teu dom é o outro, é ajudar, servir, enfim. Né? Vai variando, né? E o público da senhora é mais jovem ou é mais adulto? Então, jovem e adulto. Mas eu tenho umas crianças também que são minhas mães, que eu amo. Me pede pra tirar foto comigo às vezes, muito assim, lá na igreja. E eu vejo que eu tenho um dom para falar com criança também. Eu só não atendo criança. Assim, para falar que eu não atendo, já atendi. É mais adolescente? Mas é adolescente e adulto. Porque eu sou muito apaixonada por criança. Então, ouvir a dor da criança me dói machuca, muito. Né? E aí eu preferi me poupar disso, né? E atender jovens, adolescentes, adultos, mulheres, né? Meu maior público é mulher, né? Mulheres com autoestima baixa, com problemas de relacionamentos, né? Foram traídas, abandonadas, abusadas. Esse é meu público mais forte. E a senhora, assim, tendo essa conversa com esse público jovem, a senhora acha que a escola ela tem realmente uma importância muito grande dentro dessa relação da saúde mental? Tem. Tem sim. Ela também pode ser considerada uma dessas grandes causadoras de alguns problemas? Causadoras eu não atribuo, não. Mas eu vejo que a escola é uma perna, né, muito importante para resgatar os jovens. Felizmente, hoje a gente vê uma geração de pais muito ocupados, né? A gente precisa trabalhar. Eu trabalho com meus filhos desde 6 meses, 4 meses, quando acabou a licença maternidade. Sempre trabalhei. E trabalhava muito, né? Eu trabalhava de dia, de 8 às 6 como analista. À noite eu dava aula de informática na faculdade. E só tinha final de semana, que era dividido com as crianças, com a igreja. Então, graças a Deus, meus filhos tiveram bons professores também. Eu sei que a educação, a participação na formação dos filhos é obrigação dos pais, mas a escola, ela contribui muito nessa formação. Então, aquele professor que está ali, deu a aula, terminou, no final ele viu um jovem ali diferente, ou então um calor, um sol quente, ele está com a blusa de moletom fechada até aqui, e aí às vezes aquela pessoa da escola viu, achou aquilo ali estranho. Você não está com calor? O que está acontecendo? O que tem nos seus braços? De repente ele consegue se abrir e falar, eu estou me cortando, eu preciso de ajuda. E às vezes o pai e a mãe não vai ver, porque quando chega em casa o filho já está dormindo. Sim. E nem viu se o filho saiu de casaco, se não saiu. Não tem essa conversa, né, esse pai e filho. Tem esse momento importante. Então, a escola hoje, ela tem esse papel muito importante, né, de presença, apesar de não ser a responsabilidade dela, né? A gente sabe que pai e mãe é responsável pelo filho, né? Mas a escola, ela é muito importante na formação. A escola acaba precisando ajudar realmente, né? Porque a escola em si, a estrutura da escola não é apenas alunos e professores, né? Os pais também têm um papel primordial
dentro desse desenvolvimento do adolescente, né? Então, é realmente muito importante que os pais eles sentem para conversar com seus filhos, até para começar a entender o que se passa na cabeça do filho. Né? A gente pode perceber que nessas situações que aconteceram atentados contra a escola, né? Em alguns casos os pais poderiam ter ajudado a evitar esses problemas se eles tivessem parado para conversar e entender o que está acontecendo com o filho. Né? Porque, assim como eu já disse, existem alguns tabus na sociedade. Né? E dentro das famílias que são realmente muito mais tradicionais, muito apegadas ao passado, acabam não entendendo que falar, eu não vou conversar com meu filho porque isso é muita frescura. Né? Então, assim, é muito importante você chegar em casa e falar, filho, como é que foi seu dia hoje? Sim. Né? O que está acontecendo na escola? Quem são seus amigos novos? Né? O que está acontecendo para a gente poder entender o que se passa na cabeça do filho. Né? Então, os pais também possuem um papel muito importante. Jogar isso só nas costas da escola acaba sendo uma atitude totalmente irresponsável. Exatamente. Né? Os pais também precisam participar. Vai ser um bom pai, hein? Eu pretendo ser. Tô vendo aqui que vai ser um bom pai. Pretendo, né? Porque é realmente muito importante a gente manter essa conversa. Muito né? Porque ainda mais aqui, eu falo aqui no CIEP em si, porque eu não conheço as outras escolas, né? Mas nós temos projetos muito bacanas. Né? Aqui a gente, e os pais, eles participam muito do desenvolvimento do aluno aqui dentro. Tem, eles né? têm, geralmente os pais participam. Quando a escola tem que tomar alguma decisão muito importante, está sempre comunicando os pais. Né? E é sempre um incentivo muito grande. Assim que eu vim fazer a minha matrícula aqui na escola, e minha mãe soube que tinha um Grêmio aqui dentro, Alexandre, você já tem que participar para você, sabe? E são estruturas da escola que acabam oferecendo. Né? Então as pessoas precisam participar mais, sabe? Estar mais ativas para fazer novas amizades também. Né? Porque você ficar só naquele ciclozinho fechadinho ali não dá, né? Aquele bolinho. Sua própria bolha. Né? Não dá. Quando a gente desce aqui encontra um aluno num bolinho ali, a gente fala, amigo, ó, vamos se espalhar também, porque se um dia todo mundo desse bolinho falta, todo mundo fica sozinho. Né? Não dá. Então é sempre bom ter várias amizades, falar com todo mundo e manter esse contato ativo com as pessoas. Isso aí. Né? Realmente muito importante. E como as escolas podem promover a prevenção em relação à saúde mental? Então, foi o que a gente falou, né? As rodas de conversa, os bate-papos, né? O encaminhamento, né? A figura do conselho tutelar é muito importante também, um conselho tutelar atuante na escola. A gente vai ter eleição de conselho tutelar agora, dia 1º de outubro. E é uma eleição que não é obrigatória. As pessoas não são obrigadas a votar. Então, eu acho que é mais importante ainda que a gente, né, cidadãos de bem, né, que se importam realmente, a gente olha a lista, vamos lá, vamos ver quem são os candidatos, quem realmente, se eles têm, né, uma rede social, se você é uma cidade pequena como aqui, pode ouvir falar, deixa eu ver se eles têm bom testemunho, com filhos, com atuação, porque um conselho tutelar também atuante, em parceria com a escola, ajuda muito, alivia muito, né? Porque aí chega um jovem, né, uma criança com sinais de abuso, né? A escola chama o conselho, chama uma pessoa de ética, uma pessoa capaz para ajudar a atuar, chama os pais, enfim. Então, é muito importante a gente também pensar sobre isso, né? É realmente muito importante a gente continuar mantendo esse elo. Sim. Né? Ainda mais, inclusive, o jornal vai se programar para a gente fazer uma grande divulgação, né? Porque a gente não quer que nessa eleição cada um vote em um candidato, até porque não é esse nosso papel, impor o voto a goela abaixo. Né? Mas a gente quer que os nossos jovens participem muito mais dentro desse papel democrático. Sim. Né? A gente precisa, porque muitas vezes jovens dizem, nós não somos ouvidos. Então então escolher alguém que vai nos representar lá dentro. Né? Então, você jovem, no dia 1º de outubro, vai exercer o seu direito democrático, o seu direito ao voto. Isso. Tá? E vamos escolher bons representantes. Se eu não me engano, eu acho que é só levar a identidade até o local de votação. Sim, vai ser na universidade, se eu não me engano. Isso. E você vota lá, conselheiro tutelar, né? Mas seria bom, até uma dica, quem sabe trazê-los aqui e entrevistá-los? Realmente uma ideia boa, já vamos anotando aqui pra gente já ter a nossa... Pequenininha, uma entrevista pequena, né? Pra gente saber pra cada um falar, qual a sua intenção no conselho e vocês escolherem um. É realmente muito bacana, e é uma ideia que nós já vamos anotando então. Sim.
Porque é realmente muito importante isso, né? Por mais que as pessoas pensem, mas isso é chato, mas eu não gosto disso. Mas, gente, é realmente importante. São pessoas que vão ter uma acabar influenciando muito no nosso futuro. Sim. Né? Porque tem uma frase muito bacana que diz, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Exatamente. Né? Então, se você acabar não elegendo uma pessoa que vai te representar, isso pode acarretar em algo muito ruim para o seu futuro. Exatamente. Né? Então, nós precisamos garantir a nossa voz ativa, nós enquanto alunos e cidadãos, tá? E principalmente alunos, porque nós estamos dentro de um ambiente escolar que vai acabar influenciando muito no nosso futuro e no futuro dos nossos filhos. Né? Porque aqui, como eu disse, a gente absorve um pouquinho de cada coisa. Né? Então, se a gente absorver muita coisa negativa, a gente vai acabar repassando isso. Né? Existe até um documentário muito bacana que se chama Vida Maria. Né? E lá a gente aprendeu ano passado que cada um só dá o que tem. É isso. Né? Então, se você absorve muita energia negativa, você absorve muita coisa ruim, obviamente você só vai repassar para frente muita coisa ruim. Né? Porque é muito difícil você repassar coisa boa, sendo que você só tem coisa ruim. Isso é muito comum no caso de violência domiciliar. Violência doméstica, né? Eu atuo como psicanalista no CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher. E a gente, quando escuta as mulheres vítimas de violência, a maioria delas, em algum momento da sua vida, elas assistiram ou conviveram com pais violentos. Então, elas não fazem, não cometem, mas elas foram acostumadas a conviver com a violência e elas acabam inconscientemente recebendo aquilo ali como algo comum. E ela vai se sujeitando, ela vai se submetendo àquele relacionamento tóxico, abusivo, violento. Então, é exatamente isso. Precisa cortar esse vínculo, né? Esse ciclo, exatamente. Então, assim, a senhora como mãe, né, agora não Daniela psicanalista, mas a Daniela mãe, né, a senhora acha que, a senhora, não olhando apenas a sua filha, mas todos os outros aqui, que a senhora é uma grande mãe pra gente, né, a senhora olhando aqui, a senhora acha que realmente qual é o papel da escola para acabar ajudando o aluno? O que a escola pode fazer para ajudar os alunos que passam por algum problema em casa e acabam trazendo isso para dentro da escola? Né? O que a senhora acha que a escola pode fazer? Né? Uma dica mesmo pra gente. Eu penso que aproximar os pais da escola é um trabalho cansativo. Eu sei, nem todos os pais se submetem a um chamado da escola. Estão abertos para isso. Mas insistir nisso também é um bom caminho. É um bom caminho, né? Chamar os pais para conversarem, o quanto puder, né? Chamar os jovens para conversar. Primeiro sinal, percebeu algo, chama para conversar. Professores, a merendeira, o tio da limpeza, percebeu algo diferente, né? Fazer uma teia de comunicação e chamar os pais para responsabilizá-los, né? Porque a gente vai dar conta, somos nós que vamos dar conta dos filhos, né? Somos nós, né? Nós que temos que dar conta. E essa parceria aí, escola e família, é muito importante. Precisa acontecer. É porque os pais têm algo muito importante de vínculo com a escola. Acho que ajuda até mesmo para os pais entenderem os próprios filhos, porque, tipo, igual a Ale tava falando sobre sentar e conversar, às vezes tem pai que não conversa, tipo, o filho chega em casa cansado e acha que é preguiça, o filho tá tirando muita nota vermelha na escola, acha que é falta de estudar, falta de atenção, sendo que pode ter alguma coisa ali, o pai não enxerga. Um bloqueio, né? Sim. Algo físico, né? Hormonal, enfim, né? Rotular, como eu falei no início, rotular é o caminho mais fácil, mas não é o melhor caminho. Sim. Né? E nem sempre, né, a escola precisa atuar diretamente, né? Alguns pontos podem ser indiretamente, como por exemplo aqui, a gente estava percebendo que os alunos estavam se afastando muito, até porque não tinha lugar para sentar. Né? Então, assim, como não tem um lugar para a pessoa sentar, ela não tem como conversar, porque vai ficar em pé, isso cansa o assunto. Lá embaixo, isso. Aí o assunto corta. Né? Então, o que a escola já começou a trabalhar? Vamos colocar alguns bancos para os alunos sentarem. Né? E ali mesmo na frente da biblioteca, quando a senhora passa ali, a senhora consegue ver, né? Os bancos ainda nem estão prontos ainda, né? Ainda não foram finalizados por completo, mas já tem aluno sentando ali, conversando, né? E já fica quando vê, já tá chegando um monte. Já vai naquele solzinho de manhã, né?
aqui na parte de trás da escola, ali no gramado, então as pessoas também já ficam mais reunidas, né? E isso é muito bacana, né? A escola tá trabalhando até mesmo indiretamente, tipo, para não ficar muito forçando muito, sabe? Ah, não, vem cá, vamos conversar. Então, assim, acaba que... Porque é muito mais fácil um aluno se abrir com outro aluno do que com o professor. Isso aqui, né, e a pandemia nos separou demais. Às vezes a gente prefere ficar conversando por mensagem do que no tete-a-tete, né? E a gente precisa reconhecer isso. Eu tô com dificuldade de me relacionar, porque o toque, né, nós somos seres relacionáveis. Nós somos seres relacionados. Então, se relacionar traz saúde mental. E quanto mais eu fico só aqui no online, menos aqui no TT, mais chance e tendência de ter de desenvolver alguma doença, né, psicológica, psicossomática eu tenho. Então, é importante o relacionamento. Que joia isso aí. Sentar na hora do recreio, deixar o celular um pouquinho de lado e conversar pessoalmente. Isso é maravilhoso. Eu acho que o CEP fazer isso eu acho muito legal, porque tem muitos alunos que acham que o CEP é a própria casa deles. Então, eu acho que... Assim. Então eu acho que... Tem dia que não dá vontade de ir embora. Que legal! Tem gente que se pudesse ficar o dia inteiro aqui ficava, sabe? É mesmo? Eu acho muito legal isso do CEP, pelas pessoas terem prazer de ficar na escola. Tipo, tem gente que realmente não gosta de vir pra escola pra estudar, graças a Deus tô indo embora. Mas tem gente que realmente gosta de estar aqui, sabe? Não só por conta dos outros, mas a estrutura, a biblioteca, por exemplo. Enfim, às vezes é mais aconchegante do que a própria casa. Então eu acho muito legal. E às vezes em CEP. casa, né, é briga, discussão, é violência, é agressão, né? E aqui é um ambiente acolhedor. Então a pessoa fala, poxa, eu quero ficar aqui. Às vezes tem um pai alcoólatra em casa, às vezes tem uma pessoa doente, né, emocionalmente em casa, que não ajuda muito, né? E estar aqui realmente é um ambiente bom, né? Agradável, que joia. E algumas pessoas acabam menosprezando a escola, né? Acabam dizendo, ai, nossa, mas eu não quero ir pra escola não porque isso é chato. Mas aí quando a pessoa... Mas tem uma frase que a gente só dá valor quando perde, né? E nesse tempo de pandemia que nós ficamos 2 anos parados, afastados da escola, as pessoas acabaram percebendo, nossa, como que a gente tá sentindo falta da escola, né? Eu era assim, né? Quando eu chegava na escola eu tava doido pra ir embora, mas depois quando a gente perdeu, né, que a gente se afastou por um tempo, a gente começou a sentir uma saudade tão grande, falou, a gente era lá que eu encontrava os meus amigos, que eu encontrava os professores, que a gente conversava. E foi fácil pra você, Elisandro, voltar a abraçar, voltar a tirar a máscara? Sei que pra algumas pessoas não foram fácil tirar a máscara. Não, pra mim foi até um pouco, foi muito aliviador, né, tirar a máscara, porque eu sou uma pessoa que tô sempre rindo, né, então eu até brinco com a pessoa, falo que isso aqui meu já não é relaxado tem muito tempo, porque sempre que as pessoas me encontram eu tô rindo. E assim, e eu falo, cara, e tirar a máscara é muito importante. Né, o Paulo Gustavo, antes de morrer, ele falou uma frase muito bonita, que a gente tem de mais valioso é o nosso sorriso. Né, e é muito importante mostrar o nosso sorriso. Né, algo que ninguém consegue comprar, é algo que não tem valor, o nosso sorriso. Né, não tem dinheiro no mundo que consiga comprar. Né? E quando a gente teve que voltar, cara, foi realmente um baque muito grande. Né, a gente agora está começando a se adaptar a esse novo ensino médio, né, que para alguns foi bom, né, mas para outros nem tanto. Né, aqui na escola realmente os alunos estão passando por um processo muito difícil de adaptação a esse novo ensino médio, né, porque foi tirado de nós algumas matérias muito importantes, né, para ser colocadas outras que aos olhos de alguns alunos não tem muita importância, né, mas a gente entende que toda matéria é importante, né, para agregar no nosso futuro. Então, realmente, assim, pra mim em si, não foi tão complicado, né? Mas a gente pra você foi, Vitória? Foi bem complicado. Porque a gente passou muito tempo em casa, sabe? Passei muito tempo sem ver pessoas, sem comunicar com pessoas assim direito. E voltar num lugar onde tem muitas pessoas, eu fiquei muito agoniada. Infelizmente, eu me fechei muito também, mas com ajuda, né? Enfim, com ajuda. E a galera sempre ali... fez eu me soltar mais, sabe? Eu acho que sempre foi muito importante pra mim nesse requisito, porque não foi aquela coisa chata, sabe? Foi uma coisa, tipo, todo mundo tava junto nisso, então vamos todo mundo voltar aos pouquinhos, sabe? E em relação à máscara foi um pouquinho complicado. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que existe um preconceito para alguém que precisa procurar fazer terapia? Existe um preconceito? Eu acho que existe sim. Né? Existe algo que a sociedade levanta. É fácil eu ouvir um colega dizendo assim, eu preciso fazer terapia, eu não tô bem, eu vou fazer terapia. Então, eu particularmente, assim, pra nós jovens, tipo assim, pela maioria das pessoas que eu converso, eu acho que virou uma coisa mais tranquila, assim,
Porque a maioria dos jovens... Sim, no meu ver. Porque a maioria das pessoas que eu converso sabem os problemas que elas têm e sabem que precisa de ajuda, sabe? Então, eu acho que, pra ser bem sincera, eu acho que psicólogo, psicanalista já não tá sendo mais aquele terror tipo médico de maluco, não. Vai ser um médico realmente pra cuidar, sabe? E o que as pessoas realmente levantam é que é isso, né? Que quando você está num ambiente muito mais aberto, com o pessoal mais cabeça aberta, você percebe que, não, é normal, né? Tipo, hoje em dia, quem não tem uma psicóloga, uma psicanalista, né? Mas quando você está num ambiente mais fechado, as pessoas ficam, isso aí é médico de maluco, hein? Você vai ir, ela vai te passar um remédio e você vai ficar internado. Né? Isso aí que as pessoas acabam dizendo. A minha opinião é que, graças a Deus, estamos quebrando esse paradigma. Mas ainda existem muitas pessoas que acham que procurar terapia para quem está com problema mental de loucura. E não é, né? Até entre os jovens é menos, né? Os jovens são mais abertos, mas ainda existe um preconceito. Então, quem precisa fazer terapia? Todo mundo, né? Nos dias de hoje, uma vida tão agitada, né? Com tanto cortisol, com tanto estresse, até porque todo mundo tem problema, né? Todo mundo, familiares, da infância, traumas, no dia a dia. E às vezes nem sabe que tem esse problema, mas só por começar a fazer, descobre que tem esse problema. Mas principalmente entre a fase adulta, existe maior preconceito. Os mais jovens já estão mais abertos. Sim. Graças a Deus, a gente vê uma juventude bem aberta. Mas os mais velhos ainda existem muito preconceitos na procura. Por isso, aí voltando para o Setembro Amarelo, né, para a gente fechar, por isso é tão importante a gente falar nessas datas de cada mês, não só falar em setembro, mas falar em outubro, falar o ano todo sobre pensamento suicida, sobre depressão, sobre ansiedade, porque vai abrindo e a pessoa vai se identificando com as características. Ué, gente, eu tenho isso, eu já senti isso. E ela vai se identificando e ela vai se abrindo. Né? E ela vai se permitindo ser tratada, né? Uma pessoa que tem problema de hipertensão, ela pode viver sem tratar a hipertensão? Pode, mas vai gerar danos irreversíveis, né? No coração, nos rins, enfim. E é isso que acontece com a pessoa que não procura o tratamento psicológico. Ela pode conviver sem terapia? Claro que ela pode viver sem terapia, mas pode causar danos, né, no relacionamento, na sua vida profissional, na sua saúde, né? Existem doenças psicossomáticas, né, que são o quê? Do psicológico tão abalado, tão atingido que acaba abalando o corpo, né, adoecendo o corpo. Então, assim como a hipertensão, que precisa ser tratada, problemas psicológicos também precisam ser tratados. E a gente tem que abrir a mente para isso, né? Eu estou todo dia pensando em morte, pensando sem alegria de viver, desejo de morte, de desistir. Isso não é normal, a pessoa acordar assim todos os dias. Eu preciso procurar um tratamento, eu preciso procurar uma ajuda. Esse fica o alerta aí, né? Então, é isso então. Essa foi a nossa rápida conversa com a doutora Daniela Abreu. Ou melhor, vamos tirar a doutora, né, com a Daniela Abreu. Né? E foi um prazer muito grande receber a senhora aqui. Pode ter certeza que todos os alunos do CIEP estão felizes com a sua participação aqui. Tá? Muito obrigado. Esperamos receber a senhora aqui de novo. Uma escola que está no meu coração. E assim, para fechar, a senhora tem algum recadinho para dar para a escola, para os alunos? Tem. Primeiro que vocês estão de parabéns, né? Parabéns não só vocês, mas toda a escola. Eu sei que existem grêmios, né? O jornal, existem outros projetos e depois você me dá que eu vou botar no vídeo também, quero divulgar, para seguir, que outras escolas copiem, né? Porque tudo que é bom a gente pode copiar, tem, né? E nada se cria, tudo não. se copia. Então, que os outros copiem mesmo, né? E dar parabéns ao Gregson, que é um diretor que eu admiro muito, faz um trabalho incrível há alguns anos já aqui na escola. E todos os professores, né? Conheço alguns professores aqui. E continua nesse caminho, batendo papo, falando, né? Sem papo na língua. Então é isso então. Muito obrigado a todos os alunos e os pais e todos os outros colaboradores da escola que se disponibilizaram um pouquinho a tomar algum minuto do seu dia ou da sua noite para assistir o nosso podcast. Eu quero aproveitar e divulgar aqui. Posso divulgar? Fica à vontade. Quero aproveitar e divulgar o meu Instagram, né? Que é @eusoudanielaAbreu. E eu faço live terapia, né? Eu fazia toda segunda-feira fixa, eu vou voltar agora com o projeto. Aliás, quero lançar, em 2 semanas vou estar lançando aí um projeto novo. Então, você que quer me seguir, @eusoudanielaAbreu.
E me segue lá que você vai ficar sabendo das novidades. Estou sempre trazendo algum assunto na área de autoestima, na área de criação de filhos também, na área de relacionamento, ansiedade, depressão. Segue lá que você é muito bem-vindo. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever na nossa página do Instagram, tá? E também no nosso YouTube, tá bom? E esse foi o nosso podcast Papo de Escola.